Salvação garantida por meio do Senhor Jesus Cristo na figura da Páscoa. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 21 a 29, nós lemos o seguinte na Bíblia: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um óleo de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Prezados ouvintes, o que acabei de ler é parte da história da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. E esta história faz paralelo para nós cristãos com a salvação realizada por Jesus Cristo no Calvário, quando em 1 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então há uma relação entre a Páscoa e a salvação humana. Ambas representam a libertação. Esta do pecado, a trazida por Jesus Cristo, e aquela histórica, cuja leitura acabamos de fazer, da escravidão egípcia. O povo de Israel experimentava uma situação crítica e era afligido pelos trabalhos braçais diários, ameaçado de extinção como nação, e o que era pior, não podia sair pelos seus esforços. E nós queremos fazer um paralelo dizendo que esta é a situação daquele que está no pecado, sem paz, dominado pela maldade, debaixo da influência maligna, sem poder sair pelos seus esforços. Só pode haver uma libertação da parte de Deus para nós. E Deus resolveu libertar o povo de Israel, fato evidenciado pelo observar atentamente a aflição, ouvir o seu clamor, conhecer as suas dores, descer para livrá-los, escolher um líder para tal. E da mesma forma dizemos que Deus quer libertar o homem dos seus pecados. A vontade de Deus nesse particular está escrita em 1 Timóteo 12:4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham
ao pleno conhecimento da verdade. E o Senhor Jesus Cristo, que tomou a forma humana sendo Deus, aqui durante os seus dias na terra, certa vez ele se pronunciou no capítulo 8 de João, versículos 32 a 36, dizendo: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe os judeus: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o povo de Israel, no Egito, vivia escravo e Faraó não queria libertá-los. E diante das pragas que vieram, tentou fazer um acordo com Moisés para evitar tal libertação. Da mesma forma, Satanás quer manter o homem oprimido e, para tanto, propõe as mais diferentes ofertas para que este não seja liberto. É o que a sociedade presentemente oferece, e as pessoas cada vez vão se afundando mais, sem poder se libertar da situação na qual se encontram. Então, Cristo simboliza, como dissemos, a nossa Páscoa, e há um paralelo entre o Cordeiro escolhido nos dias antigos pelo povo de Israel, conforme Deus havia ordenado, com a pessoa de Jesus Cristo. Quais são as características que deveria possuir o Cordeiro para que fosse sacrificado na Páscoa que seria realizada pela primeira vez pelo povo de Israel? Primeiro, o animal escolhido, um cordeiro, figura de Jesus, que na apresentação de João Batista ao povo dos seus dias, ele fez esta comparação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também no livro do Apocalipse, Jesus Cristo é apontado como Cordeiro, e no capítulo 13, versículo 8 do livro, fala de Jesus como Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Uma característica do Cordeiro que não podia ter defeitos. E a Bíblia nos diz acerca de Jesus, em 1 Pedro 1,18, que ele era santo, imaculado e incontaminado. Qual é a idade do cordeiro que deveria ser sacrificado pelo povo de Israel? Sua pouca idade fala de 1 ano. E a vida de Jesus Cristo também foi limitada. Tinha mais ou menos 30 anos quando começou o ministério e 3 anos e meio de ministério. A vida de Jesus, quando ele então foi morto. O cordeiro deveria ser guardado pelo povo de Israel até o 14º dia do mês e deveria ser escolhido no 10º dia e sacrificado no 14º dia, período durante o qual era observado se possuía algum defeito. E Jesus foi observado por todos os homens, e a Bíblia diz que nele não se achou nenhuma falha. Ele podia convidar os seus acusadores e dizer: quem de vós me acusa de pecado? Este cordeiro sacrificial do povo de Israel era sacrificado no crepúsculo da tarde, horário durante o qual os sacerdotes no Antigo Testamento sacrificavam as suas vítimas. E a morte de Jesus se deu exatamente às 3 horas da tarde, 9ª hora judaica. E o cordeiro da Páscoa deveria ser imolado. Cordeiro vivo não resolvia o problema,
mas morto sim. Sem o derramamento de sangue de Jesus, não poderia haver remissão de pecados da humanidade, conforme diz o livro de Hebreus 9:22. E o apóstolo João declara, no capítulo 1, versículo 7, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então queremos dizer para você, meu prezado ouvinte, se você tem um plano de redenção para você confiado em seu próprio mérito, boas obras, penitências e coisas mais, saiba que você está perdendo tempo. Extinção de pecado, cancelamento de pecado, só há um recurso. Se lhe confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não precisa nem de purgatório. É deixar este mundo e ouvir de Jesus as palavras que ele disse para o ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Não precisou passar por reencarnações várias, mas o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Então este paralelo entre o Cordeiro Pascual, que foi imolado naqueles dias para a libertação do povo de Israel e foi realizado por Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, é o símbolo do que Cristo realizou efetivamente para a nossa redenção. Então, rememorando, os israelitas realizaram a Páscoa conforme Deus revelou a eles, e o registro do capítulo 12 do livro de Êxodo. Ficaram seguros e tranquilos, a porta da casa estava fechada, a porta estava com o sinal do sangue, o anjo à meia-noite passava, mas não entrava em nenhuma casa em que o sinal estivesse ali do sangue aspergido. Enquanto isso, na terra do Egito, os egípcios estavam perdendo seu filho primogênito. Todos eles, sem exceção. E a igreja também de nosso Senhor Jesus Cristo estará protegida pelo sangue de Jesus, da forma como os israelitas foram protegidos no dia em que o anjo destruidor passou pela terra do Egito. Nós já recebemos aspersão pelo sangue de Jesus em nossas vidas, apropriamo-nos da sua eficácia, e nós dizemos como artigo de fé: cremos no nascimento virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, mostrando isso, que esta palavra vicária significa que ele morreu por nós, por mim, por você, por todos nós. E quanto à expiatória, é o que nós dissemos, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, apropriamo-nos da sua eficácia. E há cerca de 2000 anos, o relógio de Deus acusa que estamos vivendo em dias solenes. E a semelhança das virgens que aguardavam o esposo, o qual chegou à meia-noite, também aguardamos Jesus a qualquer momento para o arrebatamento da igreja. Diz o capítulo 3, versículo 20 da carta de Paulo aos Filipenses, a felicidade que nos aguarda na vinda de Cristo, e apontado da seguinte maneira: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si
todas as coisas. Então nós temos uma pátria celestial e o número de pessoas é ilimitado. E nessa ocasião da vinda de Cristo, então passaremos por essa mudança radical. E se você me perguntasse, bom, mas o texto de Filipenses 3, 20 e 21 falou dos vivos e os mortos. O apóstolo Paulo também falou deles em 1 Tessalonicenses 4, 15, 16 e 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém.